Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 4, do versículo 43 até o 54. Lembrando que nós estamos na quarta semana da Quaresma, que é também considerada como essa semana da Paixão do Senhor, porque agora nós vamos entrar naquilo que é a motivação que levou as autoridades religiosas levarem Jesus para o tribunal e aí ele ser condenado. Então, nesta semana, na próxima semana, vocês verão que nós estaremos aqui no Evangelho de São João, até nós entrarmos na Semana Santa. E o que é que nós vimos hoje no Evangelho? O segundo sinal, ou segundo milagre que Jesus fez ali naquela região da Galiléia. O primeiro sinal que Jesus fez foi quando ele transformou a água em vinho. Agora, o segundo sinal é a cura desta pessoa, que é o filho do funcionário do rei. Um pagão se aproxima de Jesus. Provavelmente ele foi vendo e sabendo desse milagre que Jesus havia feito, que foi a transformação da água em vinho. Então, e as pessoas todas seguindo nosso Senhor, ele foi ao encontro de nosso Senhor para pedir para ele que ele pudesse curar o filho dele antes que o filho morresse. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus, ele diz para o homem: pode ir que seu filho está curado.
Porque o que aquele funcionário queria era que Jesus chegasse lá no local onde o filho dele estava doente e fosse lá, fizesse as orações, tocasse naquele filho dele e ele fosse curado. Mas Jesus simplesmente falou: pode ir, o seu filho está curado. E ele acreditou no que Jesus havia dito. E ele foi. E aí nós vimos aqui na narração do Evangelho que já vieram ali uma comitiva ao encontro dele, dizendo que o filho estava curado, que o filho estava bem. E aí ele perguntou: a que horas foi que aconteceu esta situação, essa cura? Que horas foi que o meu filho ficou bom? Mais ou menos ali por volta de 1 da tarde. Aí ele lembrou que foi justamente nesse momento que Jesus falou: vai, teu filho está curado. E aí ele passou a acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo com toda a sua família. Mas como é bom, meus irmãos, nós dizermos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é Deus, que nós cremos em Jesus quando nós vemos os milagres. Quando Jesus cura, é bonito nós vermos os testemunhos de pessoas que vêm e dizem: olha, a minha família estava assim, nós rezamos, agora a nossa família está toda unida. Eu estava com uma doença que os médicos diziam que era incurável, e nós rezamos, pedimos, fizemos novena, aí Jesus foi lá e curou. Bom, é muito bom. E aí nós, através dos sinais, nós glorificamos, nós bendizemos e dizemos: realmente Deus existe. Mas aqui existe uma frase que Jesus fala a partir do momento em que esse funcionário do rei se aproxima de Jesus pedindo para curar o filho dele, que às vezes nós podemos passar desapercebido, porque nós ficamos somente ali: nossa, Jesus curou à distância, mostrando que ele é onipresente, ele está em todo lugar, e ele pode proclamar daqui, pode acontecer a cura à distância, não há motivo para ele estar presente, é só ele proclamar, é só ele falar, e a pessoa fica curada, e todo mundo se admira: ai, que bom, Jesus curou aquele filho do funcionário do rei, então ele vai me curar também, ele vai curar tal pessoa, e nós paramos nisso. Mas aqui tem essa frase que ela é importante também para a nossa caminhada de fé. E qual é a frase? É o que Jesus diz para o homem. Vejam só, começa ali no versículo 47. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Isso, o funcionário do rei. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Agora vejam o que é que Jesus vai dizer para ele. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Aqui é o ponto fundamental da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E que é um questionamento que eu costumo fazer para as pessoas. E que é um questionamento que eu fiz para mim também. É fácil nós dizermos: eu creio em Jesus porque ele fez o milagre. Mas olha só o que é que Jesus está dizendo para ele: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Então significa o quê? Se eu faço a novena para receber o emprego,
Eu faço a novena para a cura de alguém. Eu rezo pedindo para receber algo. E aí não acontece a cura. Não há o recebimento daquilo que eu pedi. Então, uma vez que você não viu acontecer o milagre, veja a pergunta que eu vou fazer para você agora. Deus deixa de existir porque você pediu e não conseguiu o resultado? E uma vez que você pediu e não recebeu o resultado, você vai deixar de seguir Jesus? Você vai deixar de ir à missa? Você vai deixar de rezar o seu terço, ou o seu rosário, a sua adoração, porque você fez o pedido e não recebeu? Aí eu pergunto para você: a sua crença em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que veio do céu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se baseia no resultado material do que você está pedindo? Ou seja, se eu peço, Jesus não dá, eu desanimo, eu abandono a igreja. Você sabia que tem muita gente que segue esse princípio? Pede, não recebe, abandona, desanima, não vai mais na missa, deixa de fazer suas orações e começa aquele vitimismo que Deus não me ama, que Deus não me quer, que Deus só ajuda os outros e Deus não me ajuda. Eu pergunto mais uma vez para você, nesse tempo da quaresma que nós estamos, se Jesus não fizer aquele milagre, se Jesus não realizar aquela cura, você vai continuar sendo perseverante na sua oração? Você vai continuar indo na missa? Ou você vai desanimar? Ou você vai dizer que agora Deus não existe? Porque a existência de Deus, ela se baseia nos resultados que eu faço, ou eu creio em Jesus, eu creio em Deus porque Ele é Deus, independente dele realizar esses tais milagres e curas. Você está entendendo? Eu repito, olha o que Jesus fez, ou melhor, o que Jesus falou para aquele funcionário: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Está vendo? Então agora Jesus se sentiu obrigado, entre aspas, a realizar aquela cura para que ele pudesse acreditar. E ele acreditou e a família toda acreditou também. Jesus quis que fosse assim. Mas e se Jesus quiser provar você não realizando o milagre? Eu pergunto mais uma vez: Deus deixa de existir para você? Você vai começar a dizer que Deus não existe? Porque é assim que os ateus eles fazem, né? É assim que os cientistas que lidam só com o que é palpável. E Deus, Deus não é palpável, Deus está relacionado com a nossa fé. Nós queremos que Deus existe, mas com os nossos olhos carnais, nós não vimos Deus. Nós vemos, nós enxergamos Deus pelos nossos olhos espirituais, independente dele fazer ou não alguma coisa. Eu te questiono, porque foi um questionamento que eu fiz para mim. E agora, eu creio que Deus existe, independente de Ele me dar isso ou aquilo que eu esteja querendo. Eu creio na Santíssima Trindade.
Eu creio que Jesus está presente na Eucaristia. Eu creio que ele já existia antes de todas as coisas serem criadas, ele já existia. Eu creio que ele veio da Virgem Maria. Eu creio que ele existe, que não é um conto de fada, que não é história, não é conversa fiada. Eu creio, independente de ele me dar alguma coisa. De que forma você crê em Jesus? Repito mais uma vez e faça esse questionamento para você. Se Jesus não realizar a cura e o milagre, ele deixa de existir? Vamos supor, acontece um acidente com algum membro da tua casa e os médicos fazem tudo o que precisa fazer, mas aquela pessoa, ela vai viver em cima de uma cama. Vieram profecias dizendo que aquela pessoa ia voltar à vida normal e ela não voltou à vida normal. Agora você vai desanimar? Ou vai se unir também a essa pessoa, junto com ela, incentivando, dizendo a ela: não abandone Jesus, continue firme. Eu fico assim maravilhado quando eu encontro pessoas que estão numa situação assim deprimente, situações difíceis, pessoas que andam em cima de uma cadeira de rodas, pessoas que estão numa cama, pessoas que por uma situação lá, ela se encontra doente e não tem como ela voltar à vida normal. E essas pessoas dizem: eu creio em Jesus, eu continuo crendo, Ele é o meu Senhor. O meu corpo está nessa condição, mas Ele me redimiu, Ele me salvou. Um dia eu estarei com Ele no céu. Quando nós olhamos a vida dos santos, lendo as histórias deles, nós vemos justamente isso, esse testemunho por parte de santos e pessoas normais que são santas também, que estão aí. Você está entendendo que o crer em Deus não está baseado em respostas de cura ou de realizações pessoais? Que bom que tem pessoas que graças a Deus pediram e Jesus concedeu a graça, como concedeu para esse funcionário aqui. Mas tem outros que materialmente Jesus não resolve. Só continua naquela vida, naquela doença, nas dificuldades próprias da vida. Porque ele mesmo disse: se quiserdes me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim, siga-me. Aonde está? Você crê? Ou a alegria sua está em saber que Deus existe e que Ele te deu a vida eterna? Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna. Aqui está o ponto fundamental. Ele existe. Ele existe. Esses dias nós comemoramos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, a anunciação do Senhor. Ele veio, ele adquiriu um corpo humano para que o corpo dele fosse dilacerado na cruz pela nossa redenção. E isso basta. Independente do Senhor dar ou não as coisas materiais para nós. Aonde está a base do seu seguimento? Aonde está? Você segue Jesus
Porque você está com a esperança de ele resolver um problema, e enquanto ele resolve, você está ali na esperança, mas depois o tempo passa e aquilo não se resolve, aí você vai desanimar, vai abandonar, ou você simplesmente diz: Senhor, eis-me aqui, eu creio, independente do que o Senhor possa me dar ou não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.